pessoal, nessa videoaula iremos falar sobre controle celular. Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o DNA. Um certo dia, um monge austríaco chamado Pierre Mendel iniciou uma ciência chamada genética, que tem como conceito o fator hereditário, que é responsável pela transmissão de caracteres de uma geração para outra. A primeira evidência que o DNA seria um material hereditário seria em 1928, quando Frederick Griffith fez vários testes em vários ratos de laboratórios, introduzindo neles bactérias virulentas mortas e vivas. E ele descobriu que, de alguma forma, as bactérias virulentas mortas convertiam bactérias não virulentas vivas em bactérias virulentas. E isso ficou conhecido como o princípio de transformação. Baseado nesse princípio, em 1944, Oswald Avery, um bacteriologista e seus companheiros, descobriram que esse princípio de transformação era causado por causa do DNA. Então, em 1953, um americano chamado James Watson e um inglês chamado Francis Crick montaram um modelo tridimensional do DNA, mostrando suas estruturas químicas e suas propriedades físicas. E também mostraram um artigo dizendo que o DNA era capaz de se duplicar, e isso explicaria por que em cada molécula uma célula de DNA filha teria uma célula idêntica ao da célula mãe. O ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA, está presente em todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus, que está presente apenas no RNA. O DNA é constituído por milhares e centenas de moléculas mais simples, chamadas de nucleotídeos. A cada nucleotídeo do DNA está um açúcar do grupo da pentose, que é a desoxirribose. E existem 4 bases nitrogenadas, que são as duas maiores, a adenina e a guanina, e as duas menores são a citosina e timina. Cada timina só pode se ligar com a adenina, e cada guanina só pode se ligar com a citosina. A timina e a adenina são ligadas através de 2 ligações de hidrogênio, enquanto a guanina e a citosina são ligadas através de 3 ligações de hidrogênio. Essa estrutura é organizada em um espiral de dupla hélice. Esse DNA é encontrado no núcleo de mitocôndrias descoloplastas em células eucarióticas. E nas células procarióticas são encontradas no citosol. Essas sequências de nucleotídeos são chamadas genes. Existem 2 tipos de genes, os estruturais e os reguladores. O DNA é capaz de duplicar. As duas hélices originais formam novas moléculas de DNA. Ou seja, uma dupla hélice é capaz de formar 2 novas dupla hélices. Cada nova molécula de DNA vai conter uma cadeia de nucleotídeos da molécula mãe. Isso é conhecido como replicação semi-conservativa. A molécula de DNA pode sofrer algumas alterações chamadas de mutação. Mutação é qualquer modificação que afeta a constituição genética de um indivíduo. Ela pode ser espontânea na natureza ou pode ser induzida por agentes físicos, como radiação e químicos, que são chamados de agentes mutagênicos. Mutação genética é quando há uma alteração na sequência de nucleotídeos. Pode ser a troca da sequência de nucleotídeos, a eliminação ou a adição de uma sequência. E existem 3 situações que se podem observar nessas mutações genéticas, que são a mutação neutra, a benéfica e a desfavorável. A neutra não afeta a sobrevivência do organismo. A benéfica aumenta as possibilidades de sobrevivência do organismo. E a desfavorável dificulta a sobrevivência do organismo em um certo ambiente. Bom, gente, agora a gente vai falar a respeito do RNA, ácido ribonucleico. E, de início, o RNA está envolvido, na maioria das vezes, com o processo de fabricação de proteína na célula. Ele não atua como material genético, diferente do DNA, que é quem dá as informações e as ordens, por assim dizer.
O RNA pega essas informações do DNA e leva para o citoplasma. E a partir daí ele vai começar o processo de fabricação de proteína. E ele só vai atuar como material genético em alguns pequenos casos, que é no caso do vírus, mas aí é só porque o DNA não está presente. Vamos falar sobre a estrutura do RNA. O RNA ele é constituído por uma única cadeia de nucleotídeos ligados em sequência, geralmente bem mais curta do que aquela dupla hélice do DNA que a gente conhece com mais frequência. O açúcar presente no RNA na realidade a ribose. E uma daquelas bases nitrogenadas do RNA, a timina, no RNA ele é substituído pela uracila. Então não existe mais timina como no DNA, é uracila. E essa é uma das grandes diferenças entre o DNA e o RNA. Ele é composto por uma única fila e no lugar da timina temos a uracila. Bom, já que a gente já falou a respeito da função do RNA na célula e também de sua estrutura, nós vamos falar agora dos tipos de RNA, que são 3. E todos eles estão envolvidos no processo de fabricação de proteína na célula. O primeiro é o RNA mensageiro, que é esse aqui. Ele é formado a partir de um DNA que tem no núcleo da célula. Então é como se a fita do DNA se abrisse e de dentro dela saísse uma molécula de RNA, que é um processo, um fenômeno chamado de transcrição. E a função desse RNA é ir até o citoplasma para dizer quais são os aminoácidos que devem ir para o ribossomo para que uma proteína seja formada. O segundo RNA é o RNA transportador. Ele atua no citoplasma da célula, trazendo aquele aminoácido que o RNA mensageiro pediu e prendendo ele no RNA mensageiro, que está dentro do ribossomo. Ele está envolvido no processo de transporte para a formação de moléculas de proteína. E o último é o RNA ribossômico. E ele atua na formação estrutural do ribossomo, que é onde a proteína é produzida dentro do citoplasma e vai servir para orientar a formação de uma proteína ali dentro desse ribossomo. Na sequência, nós vamos apresentar o resto do código genético. Bem, continuando a sequência, o código genético. Ele faz parte do estudo da produção de proteínas, por exemplo. Assim, se eu formar polipeptídeos, se eu quiser formar proteínas, eu preciso ter uma receita disso, que nós já vimos que a receita fica lá no DNA, numa região que a gente chama de gene. Esse DNA precisa passar pelo processo chamado de transcrição, que é a formação de molécula do RNA. A gente viu que uma molécula de RNA é bem importante. O RNA é mensageiro e que as bases nitrogenadas do RNA mensageiro se organizam em códons. Quer dizer, a cada três bases nitrogenadas do RNA mensageiro vai ter um códon ou um código. Um código esse que quem sabe ler é uma organela muito simpática que tem lá no citoplasma, chamada ribossomo. Aqui tem uma ilustração mostrando a subunidade maior do ribossomo e a menor. Agora se pergunta, que quadradinho maluco é esse aqui? É o que o ribossomo sabe fazer. O ribossomo, por exemplo, se ele encontra uma sequência de RNA mensageiro como essa, ele se depara com vários códons, com várias trincas formadas por uma sequência, determinadas de bases nitrogenadas como que o ribossomo, olhando para isso, aqui vai dizer que aminoácido ele deve saber adicionar. O que é isso? Aqui são códigos que o nosso lindo ribossomo sabe ler muito bem. Por exemplo, esse primeiro código que nós vimos aqui, GGA,
Esse é o códon que o RNA mensageiro, para ele ver o GGA, ele vai saber que aminoácidos que eu tenho que colocar. É o seguinte, ele procura na primeira base o códon G. A segunda também é G. Encontra a sequência GGU, GGC, GGA. O ribossomo vai adicionar a cadeia polipeptídica em formação a glicina. Agora vamos falar sobre a síntese de proteínas. Uma vez realizada a transcrição do gene, o RNA mensageiro sai do núcleo, levando a informação necessária para que a síntese ocorra. Essa informação encontra-se codificada em trincas de bases nitrogenadas. Essa sequência de trincas determina a ordem que os aminoácidos irão se unir para formar a proteína. A tradução ocorre no ribossomo, que é encontrado no citoplasma e também nos retículos endoplasmáticos granulosos. O ribossomo é dividido em duas subunidades, a subunidade pequena e a subunidade grande, que se unem ao RNA mensageiro formando a estrutura necessária para que a síntese ocorra. Os aminoácidos dissolvidos no citosol são capturados por seus respectivos RNA transportador, que, em sua extremidade, apresentam uma trinca de bases nitrogenadas chamada de anticódon. Essa trinca permite a união ao RNA mensageiro complementariamente. Agora que todos os elementos estão presentes, podemos começar com a síntese propriamente dita. Ela pode ser dividida em 3 etapas e todas as 3 utilizam a energia obtida pela molécula de ATP. A síntese começa quando a subunidade pequena do ribossomo se une ao RNA mensageiro, em um ponto localizado perto da trinca AUG, que marca a iniciação. A seguir, entra o primeiro aminoácido, sendo necessariamente formado pelas bases UAC. Esses elementos formam o complexo de iniciação, a qual se une à subunidade grande do ribossomo. A próxima fase é a do alongamento, onde os aminoácidos se ligam por ligação peptídica e vão formando uma cadeia de aminoácidos. Esse processo se repete quantas vezes for necessário. Até que chegue um dos códons de terminação, que marca o início da última fase. O ribossomo reconhece e libera a proteína por meio de hidrólise. A estrutura formada para a síntese se desmancha e o RNA mensageiro fica no citoplasma, pronto para ser traduzido novamente. Esse processo pode ocorrer simultaneamente. Se o RNA mensageiro for suficientemente longo, ele pode ser traduzido por mais de um ribossomo ao mesmo tempo. Desse modo, grandes quantidades da mesma proteína podem ser produzidas simultaneamente. À medida que vão sendo sintetizadas, as proteínas adquirem suas estruturas secundária e terciária, mediante a formação de ligações de hidrogênio e outras entre os aminoácidos que as compõem.